Queridos alunos do sexto ano, professor DJ Kinsey aqui para mais uma aula de língua portuguesa, dessa vez gravada. Então, na aula de ontem, nós falamos sobre fanfics, né? E lemos o texto do menino Léo, que foi ao dentista, lembram disso? Muito bem. Eu vou apresentar agora duas propostas textuais para vocês. Vocês vão poder escolher entre a prática de escrita 1 e a prática de escrita 2. A prática de escrita 1, presta atenção. Reescreva o texto A Perseguição, lido e analisado na sessão de leitura, criando um novo desenvolvimento, uma complicação e um clímax, e um novo desfecho. Você pode escrever uma história de suspense ou de humor. O desafio é transformar o texto original, criando uma narrativa cujo enredo prenda a atenção do leitor. Lembram todas as críticas que a gente fez ao texto A Perseguição ontem? O desfecho dele era um desfecho muito comum, que faltava drama. Teve gente que falou assim, falta drama, professor. Teve gente que disse assim, professor, falta humor, falta comédia nesse texto. Teve até gente da tarde que falou que faltava sangue no texto. Enfim, o desafio de vocês é criar complicações até chegar em um clímax que seja mais decente para aquele texto. Professor, eu posso usar partes do texto, copiar partes do texto para modificar depois e tal, acrescentando coisas novas ao texto para criar algo melhor? Sim, você está autorizado a ocupar, a utilizar partes daquele texto, modificando a complicação, modificando o clímax e o desfecho. Eu acho que a única coisa que pode aproveitar mais mesmo do texto A Perseguição seria a situação inicial, né? Que é o menino andando em direção ao dentista. Beleza? Então, o teu planejamento. Releia o texto na sessão de leitura até o segundo parágrafo. Anote, né, em seu caderno pelo menos 2 ou 3 ações que o garoto ou o homem possam fazer, enfim. E criem algo mais divertido, talvez, né, para o texto. Beleza? Essa é a proposta 1. Ó, aqui tem um exemplo bem legal, ó. Anote também como será o seu novo desfecho, procurando criar algo criativo, mas coerente. Aqui tem um enredo, ó, um plano de como que você pode chegar. A abertura é o menino andando, o conflito é o cara seguindo. Primeira complicação, ele tem que fugir, ele encontra alguma coisa. Primeira complicação. Segunda complicação, outra coisa que ele que ele encontra no meio do caminho que pode dificultar a ação de fugir. Terceira complicação, o conflito final. Como que ele foge? Para onde ele foge? Onde o cara vai? Daí começa a descer, né? A inflexão, como que ele se livra do homem perseguidor, e o desfecho, ele chegando no dentista, ele virando à direita na esquina, como que isso tudo acontece. É só para você ter uma base, né, através de um diagrama aqui, de como que você pode fazer isso. Algumas outras dicas. Utilizar marcadores de tempo e de modo, tá? Usem as palavras alguns segundos depois, logo que, de repente, subitamente. Utilizem essas palavras nos parágrafos que vai ficar bem legal. Outras palavras, marcadores de modo, que são interessantes você usar. O homem andava rapidamente do outro lado da rua, acompanhava meus movimentos, mas educadamente me olhava. Ferozmente me olhava. Violentamente me olhava. Cria aí teu esquema, utiliza o marcador de modo que você acha melhor, né? Essa é a proposta 1. Você reescrever a prática de escrita 1. A proposta 1 é reescrever o texto A Perseguição. Ok? Firmeza. Fechou.
Agora, você pode escolher a prática de escrita 2. Presta atenção na 2. Você sabe o que é fanfic? É a abreviação do termo em inglês fanfiction, que pode ser traduzido como ficção de fã ou prática de fã, ficção produzida por um fã. As fanfics, portanto, são narrativas ficcionais criadas a partir de outras, de mídias diversas. Pode ser de um livro, de um filme, de uma série, de um HQ, de um videogame, de um mangá, de um anime. Tanto faz. Você vai escolher. Ou seja, o autor de uma fanfic toma como base o enredo ou as personagens da narrativa original, alternando-os de acordo com a sua imaginação. Então, assim, tem muita gente no sexto ano da manhã que gosta de Naruto, que eu tava vendo lá, todo mundo falando em Akatsuki, por exemplo. Crie uma fanfic de Naruto se você quiser. Pode criar, tá? Professor, eu gosto muito da Turma da Mônica. Faz uma fanfic da Turma da Mônica. Professor, eu gosto muito de Harry Potter. Faz uma fanfic de Harry Potter. Cria, modifica as obras que você já adora, tá? Uma fanfic é quase sempre de um personagem, quase sempre uma homenagem à obra de seu autor. Por isso, pode ser um jeito de revelar sua admiração por algo que você goste bastante. Então, você tem que gostar do personagem. Você escreverá uma fanfic, e para isso tem várias opções. Dar continuidade a uma história, continuar o que vem depois daquilo que você já viu no livro, no filme, na série, na história em quadrinhos, no mangá, no anime. Continuar. Uma das suas opções é continuar. Outra opção, alterar a complicação, o desfecho ou ambos de uma história. Você vai e vai mudar o que aconteceu na história realmente. Essa complicação aqui dele enfrentando esse vilão, joga fora. Vou trazer um vilão novo. Meu vilão vai ser novo. Eu vou criar uma luta melhor. Cria, à vontade. Criar uma nova história com protagonista ou antagonista que conheça. Modificar o foco, né? Eu tenho lá o protagonista, o personagem principal que eu gosto bastante, mas eu tenho um secundário que eu gosto também. Então eu vou trazer o meu personagem secundário para ser o principal. Posso fazer isso, porque eu estou criando uma fanfic, né? Eu estou modificando a história do meu autor, beleza? Criar novas personagens para histórias conhecidas. Acrescenta um personagem. Eu lembro que quando eu era criança, gente, eu adorava fazer isso, de colocar um personagem novo numa história que eu já conheço. Eu adorava fazer isso. Tá? Pega uma história que você conhece e acrescenta alguém. E conta essa história desse alguém. Fica legal, tá? Situar a ação ou a personagem num outro tempo ou um outro espaço. Legal também. A história do filho do personagem principal no futuro. Legal, fica bem massa também. Para começar, planeje seu trabalho. Como que você vai fazer esse planejamento? Tá? Primeiro, né, escolha uma obra que será a base do seu texto. Pode ser narrativa escrita, romance, conto, crônica, fábula, filme, série, videogame, anime. Tá? Primeiro você vai escolher. Tá? Primeira coisa do teu planejamento, escolher quais são meus personagens e que história eu vou contar. Seu apreço pela obra e sua familiaridade com ela, pois só poderá criar a partir do que você conhece. Então escolhe uma coisa que você gosta e que conhece. Beleza? O conhecimento que seus colegas tenham da obra e o eventual apreço deles por ela. Aqui está falando de quanto os teus colegas vão gostar da tua obra ou não, né? Mas isso aqui não precisa se preocupar tanto assim, tá? Que só quem quiser vai poder mostrar o texto depois, não é todo mundo que vai mostrar. Eu vou ter um tempinho mais adiante que eu vou dizer assim, alguém gostaria de ler a sua história? Daí você lê a história, mas não precisa, não é obrigatório, beleza? Imagine como dar continuidade ao original
ou alterar para criar uma nova história e defina se será mais ou menos fiel ao original. Para decidir, pergunte mentalmente. Isso aqui são perguntas para te ajudar a criar a tua história. E se aquele momento não fosse o último da história, se tivesse uma coisa depois? E se o protagonista fosse covarde ou muito mal? E se aparecesse outra personagem mais importante que o protagonista original? E se o vilão não fosse tão vilão? E se mudasse de lado? E se uma personagem de outra história aparecesse nessa? E se tudo tivesse ocorrido num outro lugar? Ou em um outro tempo, passado ou futuro? Né? E se eu tenho um exercício que eu acho muito legal, e se tal história acontecesse no Brasil? Sabe? Eu acho muito divertido de fazer isso. De imaginar assim, acho que de tarde o pessoal falou até do Harry Potter. E se o Harry Potter, a Hermione e o Rony viessem para o Brasil para fazer um intercâmbio na Escola Brasileira de Magia e Bruxaria? O que ia acontecer, sabe? Pensa um pouquinho. Mas não se descuide, não descuide da verossimilhança. Qual será o enredo? Você criará uma história cujo início se dê após o desfecho do original? Não se descuida daquilo que já existe na história, para não ficar muito amplo, para não ficar muito além, tá? Quem serão os personagens dessa história? As mesmas da original ou terão alguma característica física ou de comportamento diferente? O espaço onde os fatos ocorrerão será o mesmo que o da narrativa original ou outro? E o tempo? Quando se passarão os fatos? Todas essas perguntas servem para te ajudar a escrever a sua narrativa, a sua fanfic, tá? E aqui tem mais outras coisas, ó. Introdução, conflito, complicação, clímax e desfecho. Tudo isso aqui eu expliquei ontem, durante a aula ao vivo, tá? Você pode fazer um esqueminha, escrevendo na apostila mesmo do lado, antes de escrever. Introdução. O personagem que eu vou utilizar é o Naruto. Ele vai viver em Konoha, Konoha? Não sei. E vai fazer isso aqui. Conflito. Ele tem que enfrentar Goku e roubar as 7 esferas do dragão. Tô viajando aqui, tô brincando, tô fazendo um crossover entre Naruto e Dragon Ball. Mas você vai criar aquilo que você quiser, meus queridos. Essa aqui isso que está sublinhado aqui é só para te ajudar a escrever, fazer um esqueminha e te ajudar a escrever. Eu quero um texto de no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas. Professor, é muito pouco, eu vou escrever uma fanfic de 17 páginas, 20 cadernos, tudo. Vou escrever 30 páginas. É que daí eu não vou conseguir ler de todo mundo. Tenta escrever um pouco menos, até 30 linhas tá ótimo. Ah, professor, eu quero escrever mais. Tá bom, escreve um pouco mais, não tem tanto problema assim. Mas daí eu vou demorar um pouquinho mais para ler, só isso, tá? Beleza? Qualquer dúvida, escreve nos comentários, tá? E acompanha aqui, ó, na página 31 e na página 32, como que você pode criar melhor essas fanfics, tá? Você vai poder escolher, então, prática de escrita 1, onde você vai modificar o texto à perseguição, ou prática de escrita 2, onde você vai criar uma fanfic sobre uma história que você já conhece e gosta, beleza? Qualquer dúvida, me pergunta nos comentários, beleza, turma? Um grande abraço a todos e até a próxima!